Clarissa Zomer, sou arquiteta e especialista em integração fotovoltaica na arquitetura. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a energia solar fotovoltaica. Começando entendendo melhor como a energia solar fotovoltaica funciona. Todo mundo pensa nos módulos fotovoltaicos na cobertura, quando imagina um sistema fotovoltaico, mas ele tem um pouquinho mais de elementos além disso. Bom, um sistema fotovoltaico ele é basicamente composto por módulos inversores. Mas além disso, a gente precisa de outros elementos que vão compor esse sistema e que vão otimizar e possibilitar, que essa energia gerada nos módulos passe pelos inversores e seja distribuído pela edificação, que são os diodos, os fusíveis, os cabos elétricos, a proteção contra sobretensões e descargas atmosféricas e as caixas de conexão. Antes de explicar melhor como o sistema fotovoltaico funciona, eu quero deixar um recado. Você já deve ter ouvido falar em módulo fotovoltaico, em placa solar, em painel solar, São todos nomes que se referem a este elemento. Mas você sabe qual é o termo correto? Vou deixar explicado aqui. Um elemento desse é chamado de módulo fotovoltaico. Um módulo ele é composto por diversas células, Então, um conjunto de células compõe um módulo fotovoltaico. Quando a gente tem um sistema fotovoltaico, geralmente a gente tem mais do que um módulo. Um sistema ele pode ser composto ou por um módulo ou por um conjunto de módulos. Aqui nesse caso, a gente tem agora um conjunto de módulos fotovoltaicos e um conjunto de módulos é chamado de painel fotovoltaico. Tá? Então, só para deixar claro por que a gente não chama um elemento só de painel fotovoltaico. Bom, vamos continuar agora falando de como a gente consegue fazer essa geração fotovoltaica nas edificações e quais os meios que a gente tem para fazer com que a minha edificação aproveite essa energia. O primeiro meio é através do sistema autônomo. Eu vou explicar. A geração fotovoltaica, como eu mostrei antes, ela acontece no módulo fotovoltaico e para a gente poder utilizar, a gente precisa de um inversor. Essa energia solar, ela é uma energia instantânea. Eu posso, utilizá-la imediatamente na minha edificação. No entanto, muitas vezes a gente não está em casa no momento que está gerando. Em muitas edificações a geração ocorre, por exemplo, durante o dia, que é o momento que as pessoas estão trabalhando, estão fora. Então, a gente precisa armazenar de alguma forma essa energia. A primeira forma de armazenar é através de um banco de baterias. Quando a gente tem essa configuração, a gente chama de sistema fotovoltaico autônomo ou isolado, tá? Porque ele é isolado da rede. Então, nesse caso, a gente tem a geração, a energia ela passa por um controlador de carga e essa energia é armazenada na bateria. Se eu estiver precisando da energia, eu já utilizo, ela passa pelo inversor e vai para o quadro elétrico e é distribuído na residência. Se eu não estiver utilizando, ela fica armazenada na bateria. Qual que é um ponto negativo, nesse sistema? Eu preciso ter um grande banco de baterias que comporte a demanda da minha edificação, E esse banco de baterias tem um custo. Qual é a segunda opção? A segunda opção é não ter o banco de baterias e armazenar minha energia na rede, como forma de créditos. É mais barato esse sistema, porque a gente elimina a necessidade de ter o banco de baterias e a rede ela tem uma capacidade muito maior, A gente não precisa delimitar a capacidade, como é o caso lá das baterias. Então aqui a gente tem o inversor, aqui a gente tem o sistema fotovoltaico gerando energia, passa por um inversor, esse inversor converte a corrente contínua em corrente alternada, essa corrente ela entra no quadro elétrico, essa energia entra no quadro elétrico e aí ela tem dois caminhos. Ou ela vai para o autoconsumo, ela vai ser consumida imediatamente, ou se a edificação não estiver necessitando daquela energia naquele instante, essa energia ela é injetada na rede. Essa injeção na rede, ela acontece sendo medida através de um medidor bidirecional. Esse medidor vai quantificar qual é a quantidade de energia que a gente entrega para a rede e qual é a quantidade que a gente retira da rede. E ao final do mês, a gente tem um balanço. Esse balanço é que vai dizer se houve
créditos, né, excedentes para um próximo mês ou não. Se houver créditos, esses créditos podem ser utilizados por até 5 anos. E existe ainda mais uma alternativa, que é o sistema híbrido. Esse sistema é mais novo, ainda não está sendo tão utilizado, mas ele é composto por um banco de baterias e também pela rede. Como é que acontece? A gente vai ter o sistema fotovoltaico, vai ter o controlador, vai ter a energia sendo armazenada em bateria, mas eu também posso injetar energia na rede. Qual é a vantagem desse sistema? A vantagem é eu poder escolher em que momento eu vou querer utilizar a energia da minha bateria e em que momento que eu vou querer utilizar a energia da rede. Por quê? Porque a energia da rede tem variações de preço, né, ao longo do dia. Tem momentos que a energia é mais cara, momentos que a energia é mais barata. Então, nesse sentido, vale a pena ter um sistema, né, de controle de que horário que eu vou utilizar a energia mais barata da rede e que horário que eu vou injetar energia na rede. Tá? Esse tipo de sistema, ele é chamado de Smart Grid por causa dessa inteligência em poder administrar o momento de utilizar cada carga. Bom, então vocês devem estar pensando, então o ideal vai ser zerar minha conta de energia. Eu posso dimensionar um sistema fotovoltaico, gerar tudo que eu preciso e zerar e nunca mais pagar energia elétrica na minha vida, né? Mas não dá para fazer isso, tá? Eu já vou explicar. A gente não pode fazer isso porque quando a gente utiliza a rede como o banco de baterias virtual, a rede ela precisa garantir que eu vou utilizar, que eu vou ter energia para usar no momento que eu não estiver gerando a minha energia solar, né? Então, assim, à noite, ou no caso de uma grande empresa que precisa de grande quantidade de energia, numa temporada de chuva, a rede está lá, ela tem que garantir que eu vou poder usar a energia. Então, como é que isso acontece? Através do custo de disponibilidade da rede. Para os clientes do grupo A, essa disponibilidade está relacionada com a demanda contratada, que é aquela demanda máxima que a edificação, né, que aquela empresa necessita e paga para a concessionária como disponibilidade, né? Eu preciso de, 500 kW de potência para utilizar e aí a concessionária precisa ter aquela quantidade disponível. Já os clientes do grupo B não têm demanda contratada. Nesse caso, o cliente do grupo B, ele precisa pagar pelo custo de disponibilidade que vai ser relacionado ao tipo de conexão elétrica da sua residência. Se for monofásica, vai ser 30 kWh. Se for bifásica, 50. E se for trifásica, é 100 kWh. Isso não é convertido em reais. Então, por isso a gente não zera a energia, mas a gente quase zera a conta de energia. Bom, nesse ponto, acho que já deu para perceber que a energia solar tem bastante vantagens, mas eu vou reforçar algumas vantagens dela aqui. A energia solar ela é bastante simples, mostrei, né? Ela converte a energia no módulo, passa pelo inversor e a gente já pode utilizar. Ela é um sistema simples de operar, não tem manutenção. Além disso, é um sistema modular, a gente consegue fazer um sistema fotovoltaico de 2 kWp hoje e amanhã ou depois querer ampliar o sistema, é possível fazer isso. Além disso, não existem peças móveis, a gente não precisa ficar regulando nada, a gente instala e o módulo está lá funcionando, né? Não precisa ninguém fazer nenhum ajuste diário ou nada disso. O sistema é bastante simples, então é um sistema rápido de instalar e ele é muito confiável. Quando a gente olha lá para o passado, né, há quantos anos que existem satélites orbitando pelo espaço, esses satélites usam energia fotovoltaica, né? Então, a confiabilidade do sistema é muito grande. E a baixa manutenção é uma outra vantagem. A gente só precisa monitorar os dados e, se observar uma queda de rendimento, observar o que pode estar acontecendo. Às vezes, uma simples limpeza já vai resolver esse problema. Além disso, existem mais vantagens agora relacionadas à integração em meio urbano, né? Que é uma fonte silenciosa, ela é não poluente, ela é renovável
e ela esse combinado torna ela adequada à integração urbana, né? Com isso, a gente reduz perdas por transmissão e distribuição, que são tão inerentes, né, àquelas grandes centrais geradoras que ficam muito distantes de centros urbanos e que precisam de longos cabos de transmissão e distribuição para chegar nas nossas casas. Com a energia solar sendo gerada no telhado, a gente só precisa da distância do telhado até o quadro elétrico, né? Então, olha a diferença. Além disso, tem a coincidência temporal, que ocorre principalmente em edificações comerciais. Nesse caso, a gente tem a energia sendo gerada, por exemplo, de dia, que é quando uma edificação comercial está funcionando, a gente tem uso de equipamentos, a gente tem principalmente uso de ar-condicionado de dia, e aí a gente tem uma redução muito grande da demanda. Então essa coincidência temporal também é bem interessante. Mas eu até deixei aqui para o final que uma das maiores vantagens da energia solar é o fato dela poder ser integrada na edificação, no envelope construído como um elemento participante, né, ativo dessa edificação. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar bastante no próximo vídeo. Eu te vejo lá!